Noite, faz tempo que eu não faço transmissão por Instagram, live por Instagram, mas essa aqui é muito especial e, obviamente, quem não puder ver ao vivo e quem já veio agora, depois que a transmissão começou e a live ficou disponível aqui no meu perfil, também seja bem-vindo. A gente vai conversar com o Antônio Pereira, o meu amigo. Eu vou ficar de olho. Você sabe que eu nunca fiz uma live assim, né? Com participação de outras pessoas. Não no Instagram, eu já fiz no YouTube. Então eu tenho que ficar de olho aqui para ver a hora que o Antônio Pereira entra. Enquanto ele não entra, mas eu tô vendo umas coisas de acenar aqui. Boa aqui, ó. Já vi aqui. Antônio viu um contato aqui. Ah, que coisa tecnológica. Agora ele vai entrar. Vamos esperar o Antônio entrar. Eu acho que vai dar certo. Aí, tá entrando. Entrou. Dois careca de barba na live aqui. Fala, meu amigo. Como é que tá? Tá me vendo, me ouvindo? Eu tô Tô te aqui. vendo. Mas deixa eu pegar um fone, né? Porque eu preciso de um fone. Eu tô acostumado a fazer live assim. Pera aí. Porque senão acho que vai ficar ruim. Você me ouve bem? Não, eu te ouço perfeitamente bem. Ah, Eu botei fone, mas não tá saindo no fone aqui, mas tá tranquilo. então eu nem vou botar fone. Se tá me ouvindo bem, eu também tô te ouvindo bem. Não, Porque tá se tudo eu certo. botar o fone, o plug do fone fica embaixo do celular e ele tá em pé assim, né? Se eu botar o plugzinho, ele vai ficar. Aí vou ter que arrumar outro lugar para ele ficar. Vamos ver aqui se. Eu E tô bem. tu consegue me ver? Consigo. Você tá careca de barba e de óculos. Tá, não. Eu não tô, eu não tô te vendo, mas eu acho que tu tá assim também. Mas Deixa você eu não ver. tá perdendo nada Ai, não, ao não como me não? ver. Deixa eu Hã? ver. Como que não? Deixa eu ver aqui. Eu sumi agora. Não. Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar mexendo não, deixa eu perguntar para as pessoas aqui. Ó, a Marta tá dando boa noite e tal. Vocês conseguem ver, nós dois, eu e o Antônio? Porque tem uma galerinha já que tá entrando. Aí vamos esperar a resposta das pessoas, que depois você Ah, mexe alguma coisa tá. aí e cai a nossa Tá, transmissão. eu Duas não mexi pessoas em nada. idosas. Se bem que idoso aqui só eu, você Não, não. calma. Aí dá Não, não, nisso. não. Não é tanto assim. Não, não é. Tá, mas Você o não me vê importante. ainda? Não, eu não te vejo, mas tá, ó. O Fábio Rocha falou aqui, ó. Eu tô vendo os dois, a Val também. Vendo os dois. Tá, Ah, eu que é, não tô agora. aqui, mas tá ótimo. Vou ficar olhando pra mim aqui. Que legal esse encontro, um momento especial de mudanças e lançamento de novo livro, diz aqui a Julie San, o Fábio de Sim, o Encontro de Milhões. Sabe quem é esses em Carnabaú? É o nosso querido o Fábio, o professor Fábio. Que legal, Fábio Rocha. Abração pra galera. Eu fico feliz, Antônio, porque faz tempo que eu não estou fazendo programa na rádio, inverso, né? E aí a galera tá aqui, ó. É quase que mensagens aqui pelo Instagram. Tudo certo, Antônio? Não, eu tô ótimo aqui. Eu tô tentando ver se eu consigo ler os comentários, mas agora eles estão aparecendo pra mim, tudo certinho. Já faz um tempinho que tu não faz o mensagens, né? Olha, o último tá na página da rádio, nem mais faz uns quase 2 meses se bobear. Faz um tempo já. Mas eu tô louco para voltar a fazer. É que assim, você tá acompanhando super de perto, né? A gente conversa e tudo mais. Mas para quem não está, pô, mudou tudo na minha vida. E inclusive cidade, inclusive trabalho. Quer dizer, trabalho eu ainda mantenho. O trabalho, né, de Porto Alegre, a Rede Pampa, tudo continua. Mas a chegada para Floripa, a Rádio Magia, então assim, e aí isso incluiu ficar um tempo sem Wi-Fi. Há pouco, semana passada que eu consegui instalar um Wi-Fi, é uma dor de cabeça tentar instalar o Wi-Fi. Tá louco, com a Claro eu desisti. Não ia. Você liga, o pior é o seguinte, você liga uma vez para tentar instalar o Wi-Fi, eles pegam teu número. Aí você começa a receber 10 mil ligações por dia de
tudo que é empresa querendo te vender e instalar, que é bom, os caras não instalam, né? Uhum. Aí eu peguei uma operadora local aqui, deu certo. Mas enfim, e a Rádio Magia que eu tô fazendo de manhã. Ah, Eu entro às 9 da manhã no ar. Então aí os horários batem, né? Mas eu tô muito afim de voltar a fazer o Mensagens. Eu vou. Obviamente vai ser em outro horário. A gente já até falou sobre isso. Se bobear, até o cafezinho também vai para mais tarde. E a gente vai ver ainda, fim de tarde, início de noite, mas isso para muito em breve. Sinceramente, eu acho que até semana que vem já vai dar para começar. que legal. E e quem não pode ouvir ao vivo, né, tem a coisa do site da rádio, o programa fica lá, então é tranquilo. O Spotify também, voltar a botar no Spotify. Você tá botando também no Spotify, não tá? Comecei a fazer isso, eu acho legal. Embora tenha a opção lá, é mais uma opção, né? Que dá para ouvir. Enfim, são vários horários para ouvir. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade para dormir, pode colocar uma série de programas, né? E ficar ouvindo ali uma playlist de programas. Então eu acho legal, é mais uma alternativa, né? Tem a rádio. Antes, tu lembra que a gente tinha reprise, né? Antes tinha as reprises também, que passavam o programa, sei lá, 9 da manhã e depois ele passava reprisado às 7 da noite. Mas a gente vai adaptando a linguagem, né, dos meios, do Spotify. Eu acho que é bem bacana. Eu acho que tem uns 3 ou 4 programas meus que eu coloquei lá. Eu não sei como é que tu faz, eu tiro as músicas, né? Eu uso bastante música, aí eu tiro as músicas e coloco o conteúdo falado todo no Spotify. Então, eu fazia essa coisa de tirar música no YouTube. O Uhum. YouTube é bem chato com o direito autoral. O Spotify, eu deixo, nunca tive problema. Sério? Deixo normal. O programa vai inteiro pro Spotify, com música, tudo. E se depois tiver problema, eu passo a tirar. Mas por enquanto, não. Assim, já faz tempo, viu? Já foram. Eu tô com, sei lá, 240, mais de 240 programas, acho que no Spotify. E nunca teve problema. Não, então não, Deixa, vai deixando. Hã? não, então não tem problema. Se tá com 200 programas, né? É verdade. Mas, Antônio, me conta, vamos falar do livro, né? A gente vê aqui, eu sei que o lançamento de um livro é. Eu sei que essa é uma frase bastante usada, mas ela é bastante verdadeira. Não é igual. Você não tem essa experiência ainda. Eu tenho, por isso eu posso dizer, não é igual um filho. Uhum. Mas é uma espécie de filho, né? Porque é algo que começa a nascer em você. E é engraçado que essa coisa do filho é bem isso mesmo, assim, tanto para o homem quanto para a mulher, são experiências diferentes. Mas a gestação, né, da mulher, obviamente, começa ali na fecundação, naquele primeiro processo físico, mas do homem ainda é uma gestação emocional, lenta, mais voltada para a mulher do que para a criança, já que o homem não tem essa ligação direta, a criança está no corpo da mulher, até que a criança nasça, você sabe que é o teu filho, e aí você vai ganhando a aproximação, a identidade, a relação, a conexão de filho com o tempo. Diferente da mulher, que naquele momento que aquele bebezinho já está se mexendo na barriga, ela já tem. O livro, você vai sentindo os primeiros movimentos dele numa ideia, no seu caso, não foi só uma ideia, mas uma experiência, né? Eu quero entrar nessa história daqui a pouco, até que ele ganhe um corpo. Talvez você, naquela primeira experiência, não imaginaria que ele ganharia um corpo, que ele se transformaria fisicamente em alguém. E esse alguém é o livro, até que o livro nasce. Aí, quando o livro nasce, a exemplo de uma criança, você vai desenvolver ainda essa relação, que não é só propriamente com o livro, mas é com o que o livro irradia, com o que ele vai fazer com as pessoas que vão ler, com as pessoas que vão ter contato, e com tudo aquilo que ele vai, a partir de então, se encaminhando na sua vida. Então conta pra gente, depois desse preâmbulo extenso aqui, como é que começou essa ideia? Eu li hoje um post que você fez, Uhum. num banho que você estava tomando e se lembrando, né, desses pensamentos ali que depois originaram o livro. Como é que foi isso? Cara, que assim, eu acho que tem toda a razão. O teu preâmbulo ele é perfeito porque é exatamente isso. Ainda mais para mim, isso não diminui nenhuma outra experiência, mas eu estou contando uma história, uma fase da minha vida, né? E esse ano vai fazer exatamente 10 anos do dia, né, do ano em que eu saí de casa para viver essa experiência. E eu lembro que a minha mãe me pergunta, assim, no primeiro momento, quando eu estou saindo de casa, ela fala, né? Tá, meu filho, quando é que tu volta? E eu lembro de falar, olha, mãe, acho que quando eu encontrar as respostas.
Mas o grande ponto é que eu não sabia nem direito quais eram as perguntas que eu estava fazendo, né? E quantas perguntas que seriam respondidas e outras surgiriam a partir dali. Quem era eu? O que eu estava fazendo da vida? Porque anos atrás eu tinha passado por um período de depressão que mexeu muito assim comigo. E quando eu voltei a uma rotina normal, vamos dizer, mais padronizada, trabalhar, estudar, fazer o que um jovem ali normalmente faz, faltava algo, sabe? Faltava sentido, faltava alguma coisa. Eu pensava, pô, mas eu não posso, sabe? Eu passei por um negócio tão pesado e vou simplesmente repetir o que eu estava fazendo antes e que não estava dando certo. Eu falei, eu preciso mudar. E foi aí que eu me lancei. E perceber agora, né, depois de 10 anos, porque esse livro eu comentei contigo, eu acho, e vale comentar aqui também, eu escrevi ele um mês depois que eu lancei o primeiro livro, né? Era um compilado de textos que eu escrevi enquanto viajei nesse período. E aí eu cheguei em casa e falei, essa história precisa ser contada, tanto que esse nome, eu precisava contar essa história, é o nome desde o começo. Eu nunca pensei em outro nome. Eu precisava contar essa história. E aí eu volto no primeiro lançamento e escrevo ele inteiro, né? Acho que tu já passou por essa experiência de começar a reler um determinado momento assim, e reescrever o livro. Então isso eu fiz também, o reescrevi. E sinto agora que as coisas estão... É todo um processo, né? A gente relê, a gente manda para editora, tem uma revisão, é feita a capa, é feito... E a gente vai acompanhando essas etapas, essa gestação que vai acontecendo. E para mim, quando eu publiquei, eu fui sentindo que estava acontecendo, mas quando eu publiquei e falei, realmente, eu vou contar essa história, cara, eu não sei te explicar muito bem. É como se a minha mente, ao automático, assim, ao natural, voltasse e passasse um filme, assim, de coisas boas, lindas e momentos difíceis, sabe? Porque eu nunca, Flávio, e tu que é meu amigo pessoal, e o pessoal da rádio que me acompanha, todo mundo, assim, sabe? Eu nunca pensei que a minha vida seria como é hoje, né? Eu nunca pensei em trabalhar com rádio, eu nunca pensei em escrever, eu nunca pensei que a minha vida seria o que é hoje, né? E as coisas simplesmente aconteceram. Pessoas surgiram, né? Tu surgiu no meu caminho, uma série de situações foram acontecendo que me trouxeram até aqui. E eu lembro que teve um momento específico nessa viagem toda, que aí eu acho que responde um pouquinho do que tu comentasse, que eu tô perdido, assim, há dois anos mais ou menos, procurando coisas, assim, para entender o meu lugar no mundo. Eu tinha colegas se formando, indo, passando em concurso dentro desse estereótipo padrão de comportamento, né, e segmento de vida, casando, tendo filhos e eu abraçando árvore, né, Que idade abraçando você árvore. tinha nessa época? 23, 23 e meio, né? Porque seguindo o processo padrão, sai da universidade, sai do ensino médio, faz um vestibular, passa um período ali de pensar e vai para a faculdade. E assim tu segue. Então os meus amigos todos fizeram esse processo, eu fiquei doente e depois eu saio, né? Então eu nunca imaginei que essa história poderia ser contada. Mas eu tinha feito uma promessa para mim lá atrás que eu não sabia se ia melhorar. Se as coisas saíssem melhor do que estavam, eu contaria essa história. Então, poder ver isso acontecer agora é até um presente para o Antônio lá de trás, sabe? Passou por tanta coisa e hoje pode estar aqui. Então, sem dúvida, é esse sentimento aí. Essa história que você precisava contar, né, e conta, ela começou a ser contada em você antes até dos 23 anos, né? Você está falando de todo esse processo, de toda essa caminhada, e eu quero até entrar um pouco nela também, que você experienciou, você viveu, sem ter ideia de que isso viraria um livro depois. Mas aquilo já estava sendo contado na vida, né? Aquilo já estava sendo contado em você, aquilo já estava desencadeando processos que poderiam ou não ter depois adiante feito o livro. O livro é um retrato disso, dessa história que você viveu. Por que essa necessidade de contar essa história? Já que você disse, olha, esse livro já estava na minha cabeça, esse nome já estava na minha cabeça. Aí você conta que você tomou banho e estava pensando, poxa vida, cheguei até aqui e eu precisava contar, colocar para fora. Quase como um desabafo. Eu encaro esse livro muito como um desabafo seu. Por que você precisava contar essa história? Primeiro por mim, né? Isso é uma coisa que eu estou fazendo por mim. Se eu for botar o significado desse livro, esse ano, eu estou lançando esse livro e escolhi tudo do jeito que está sendo. Felizmente, assim, está acontecendo bem do jeitinho planejado. Ele vai ser lançado dia
dias antes do meu aniversário. Ele é um presente que eu estou me dando. Meu último ano mudou muita coisa na minha vida, muita coisa boa aconteceu e eu percebi uma série de potencialidades em mim que eu acho que estavam adormecidas, assim, eu não estava mais acessando. E poder, primeiro de tudo, contar essa história foi uma forma de eu me presentear, né, pelo meu ano e também por esse Antônio todo que viveu essa experiência. Tem um tom de desabafo, sim, né, porque às vezes me perguntam por que era um mundo incrível, o nome, né, do programa, o nome do projeto, da ideia. Porque havia muita crítica naquela caminhada, naquela jornada. E eu entendo, era uma coisa totalmente disruptiva o que eu estava fazendo. Não era o habitual, era desconfortável. Imagina, tu é pai, imagina teu filho aí pegar uma mochila e sair assim. Imagina insegurança, instabilidade, incerteza, falta de informação, isso é muito complicado. Mas eu me sentia muito deslocado no meu caminho. Era muito solitário, porque eu não tinha também referências. Por exemplo, eu te conheci lá no final, já dessa história toda, que eu vi uma pessoa que pensava diferente, com ideias legais, humanas. Eu estava completamente perdido de que caminho seguir, né? Com quem que eu conversava sobre isso, com quem que eu dividia as minhas inquietudes. Sempre que eu levava as minhas inquietudes a alguém, calma aí, é normal. Todo mundo se sente assim, bebe aqui, ou faz isso aqui e tal. E não era, né? Anestesiar os meus sintomas não me resolvia. Então, é um desabafo antes de tudo, mas eu quero que esse livro, e a minha intenção também é essa, né? Primeiro por mim, mas também porque eu quero ser, e há muito tempo eu tento, mas sem grandes pretensões, ser a pessoa que eu não tive também. Né? Que esse livro chegue nas pessoas e traga um conforto que eu gostaria. Talvez se eu tivesse encontrado, né, algumas coisas fossem mais tranquilas. Se eu tivesse te conhecido no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, talvez eu nem estivesse pronto para as coisas, mas talvez os caminhos fossem diferentes, sabe? Então, primeiro por mim, um desabafo de que, puxa, a vida deu certo, consegui, né? Melhorou, superei, olha que legal como as coisas estão, mas também nessa companhia de ser algo que eu não tive, né? Ser o Antônio que eu não tive para alguém. Fala um pouquinho, até para quem está curioso, né, para saber essa história que Antônio precisava e precisa contar. Fala um pouco dessa história. Você falou para a gente que você era um menino de 23 anos, que falou para a mãe, vou sair, a mãe falou, quando é que você volta? Quando eu tiver a resposta. E você saiu por aí com a mochila e saiu caminhando, até sem as perguntas. É difícil você ter a resposta quando você não tem a pergunta, mas talvez você não soubesse disso naquela época. Né? Conta pra gente um pouquinho desse processo, um pouquinho que você pode abrir. Cara, o livro, assim, ele é uma caminhada bem de começo, meio e fim, que vai mostrar desde aquele cara completamente inocente, puro, né? Pra te ter ideia, nas primeiras páginas ali conta eu me motivando a tomar coragem eu tinha, sei lá, um ônibus, sei lá, 9 da noite, e eu me motivando a não desistir de fazer o caminho que eu tinha planejado, já me organizado para isso. Assim, tamanha a minha segurança. Você morava onde? Em Uruguaiana, nessa época? Ponto de partida é Uruguaiana. Ponto de partida. E aí você saiu de casa. Era noite ou era manhã, era dia? Que período do dia era? Era de noite. Eu peguei um amigo que foi me buscar no apartamento, meu pai, minha mãe e meu irmão na sala esperando, e aí eu tô ali, eu falo, já vou. Ah, o fulano chegou lá, tá te esperando, eu já vou. Aí era eu, sentado numa cadeira, assim como eu tô, falando assim, eu preciso fazer isso, sabe, eu não tô louco, isso é importante, vai fazer diferença. Porque era, como assim, eu larguei tudo e tô indo para onde, né? Que é aí que eu vou para Santa Catarina e passo a minha primeira noite na rua. Esse amigo sabia dessa tua intenção? Ele sabia que um amigo que te apoiou nisso. Ele que te trouxe para Santa Catarina? Não, ele só me levou até a rodoviária. Até a rodoviária. Isso. E de lá eu fui. Eu já tinha um outro amigo que em cima da hora decidiu que iria para Floripa também. A ideia dele era mais passar um veraneio lá. Só que eu estava indo para uma jornada nova da minha vida, né? E a primeira noite que a gente chega lá, e para te ver como era uma coisa totalmente planejada, mas também sem nenhuma organização. A gente começa o dia com as suas mochilas, cada um na sua mochila, vai caminhando, e de repente a gente fala, tá ok, mas a gente mora onde? E a gente não morava em lugar nenhum, então a gente já passa a nossa primeira noite na rua. Quem era esse
amigo que foi junto com você? O Luiz Eugênio. Tá no E ele também livro. estava nessa busca? Cara, mais ou menos. Na verdade, o Luiz estava confuso em relação à faculdade, se ele queria isso ou não, mas eu acho que não com uma necessidade tão grande quanto eu, né? Tanto que chega um momento ali, é um pequeno spoiler do livro, que Mas nossos pode. caminhos se separam. Né? Eu vou para um lado, o Luiz volta. Né? Então, e aí eu Acho sigo que ele uma tinha a tua jornada. idade. Ele tinha a tua idade, também 20 e poucos anos. Tinha um ano a mais, era a mesma faixa etária. E aí vocês chegaram onde era a nossa casa, era ali, né? E vocês foram dormir na rua. É, porque não tinha casa. Não tinha. A primeira casa foi uma esquina, aí quem conhece Santa Catarina, né, numa esquina da Lagoa da Conceição. Foi depois de uma primeira noite na rua que a gente percebeu o que a gente estava fazendo realmente, né? Tá, ok. Agora a gente depende de nós e nós não fizemos nada, né? Não temos para onde ir, não temos o que comer, não temos. E aí? E ali começa, né? Então a gente pede carona e vai para conhece visita umas casas e não consegue pagar aluguel e acha lá no fim de tudo, assim, a última casa de uma montanha perto da Universidade Federal de Santa Catarina, uma casinha nos fundos dos fundos de uma casa, né? E lá a gente começa a morar, que era o que a gente chamava de roots house e tal. Tamanha simplicidade da casa, assim, não tinha praticamente nada. E a gente morava lá, tanto que sofá, essas coisas, a gente fez com coisas que achou na rua. Tamanha a simplicidade do espaço. Nesse momento você pensou em voltar? Você se arrependeu? O que passava pela tua cabeça? Cara, eu pensei em voltar várias vezes. Pensar em desistir era sempre uma alternativa que eu acessava, sabe? Porque à medida que o tempo foi passando, eu fui passando mais necessidade. Ali eu ainda tinha um dinheiro no bolso, eu ainda conseguia comprar comida, eu ainda conseguia fazer deslocamentos, eu ainda conhecia uma ou outra pessoa que poderia me ajudar, né? Mas com o tempo, especialmente depois da separação do Luiz, a experiência fica um pouco mais pesada. Sem tanto recurso, porque eu não tinha mais dinheiro. E aí eu começo a passar necessidades. Ao mesmo tempo que eu começo a me conhecer um pouco melhor, começo a entender um pouco mais de... Eu não queria levar para esse lado místico, mas é uma linguagem mais fácil de entender. Eu começava a perceber que eu ia mergulhando mais profundamente, entendendo alguma coisa a mais sobre a vida, eu ia conhecendo um pouco mais as pessoas, eu começava a fazer amizade com pessoas que moravam na rua, né? Lembro de passar algumas noites assim na rua conversando com pessoas, entendendo as suas histórias, os invisíveis que a gente está tão acostumado a não ver, né? Aquelas pessoas que são parte do cenário, começaram a se virar, a se tornar próximas a mim, quando a gente começou a conhecer, a conversar, a trocar ideia. Então, o Luiz sentiu num momento que ele precisava voltar e acabar a faculdade. E eu senti que eu precisava continuar mais profundamente naquela experiência, né, de viajar e removendo necessidades, assim, não sei se necessidades, mas removendo distrações. Eu queria que ficasse só eu e eu, né? O quão fundo eu poderia ir? Porque em casa, com os meus pais, onde eu morava, eu tinha tudo, né? Eu tinha cama, eu tinha comida, eu tinha trabalho, eu tinha um carro. Naquela época eu fazia faculdade, eu tinha uma namorada, eu tinha uma vida. Eu sabia como era ter tudo. Eu só queria saber como era não ter nada. Eu queria saber o oposto. Então eu fui indo cada vez mais nessa direção. Aí sim, em alguns momentos de julgamento, de violência na rua, o livro conta isso também, de menosprezo, de frio, de fome. Ali eu pensava em voltar, várias vezes. Você se tornou um desses invisíveis, né? Que você acabou de fazer referência. Você começou a se conectar, a conversar com os invisíveis, e aos poucos você que tinha a família, que tinha o trabalho, quer dizer, a família sempre teve mais próxima de você, você passa a ser um cara invisível. Essa não é uma experiência, você falou de misticismo, eu acho uma experiência humana, né? O problema é que a gente se desumaniza. A gente se conecta, às vezes, em tantas expectativas, em tantas personas, a gente constrói tantas capas, tantas máscaras, a gente corre atrás de tanta coisa que a gente não sabe por quê, né? Que a gente vai se desumanizando e virando um produto, e virando uma persona, e virando qualquer outra coisa, menos gente. E aí, quando a gente se depara com a nossa condição humana,
muitas vezes, e você, apesar de super jovem naquela época, 20 e pouquinhos anos, né, percebe que se afastou demais daquela condição humana. Então, você mesmo escreveu no seu primeiro livro, O Caminho para Casa, né? Você está voltando, você fazia menção a voltar. Você está voltando para si próprio. Por isso, sim, uma experiência humana. Agora, ao se colocar na experiência humana, você se percebeu nesse momento invisível? Você se sentiu invisível? Cara, sim, eu acho que é a coisa mais. Já me perguntaram algumas vezes, né, e buscando assim, aspecto, me perguntaram o que é o mais difícil assim da rua, né? E eu falei, olha, em questão de sintoma físico, é o frio, porque a fome acostuma, tá? A fome a gente acostuma. Mas a coisa mais doída, sabe, que pega em uma parte nossa, é quando a pessoa te enxerga, mas ela faz questão de mostrar que ela te despreza, sabe? Que ela não está te vendo, que tu não deveria estar ali. E até tem uma história, acho que vale contar. Eu sempre cresci com as ites, né? Rinite, sinusite, bronquite, sei lá o quê, ite, né? Estou sempre com ite. E aí teve um determinado momento em que eu fiquei uma semana acampado numa praça. Diziam para mim que era a praça mais violenta que tinha ali naquela cidade. E contrariando o que me diziam, né? Eu fui super bem tratado naquela praça. Teve um belo dia que acordei de madrugada, com começo da manhã, com o pessoal, morador de rua, me levando um lanche que tinham pego no albergue. Mas no final daquela semana chuvosa, eu estava muito debilitado. Eu não estava conseguindo comida, porque era chuva torrencial. Eu mal conseguia me deslocar, o meu papelão, já que eu pegava o papelão para dormir. E naquela época eu estava com uma barraca, já tinha uma estrutura um pouquinho melhor. Estava tudo molhado e eu não conseguia comida, né? Não tava ruim a coisa, não conseguia remédio, enfim. E nisso, eu tô assim, à beira de desistir. Eu acho que esse foi o dia em que eu cheguei mais próximo de desistir de verdade. Assim, aquele dia eu estava praticamente tomando a decisão de eu vou pedir um telefone, vou ligar para casa e vou pedir para alguém me ajudar, enfim, eu vou embora. E aí eu me sento num cordão de calçada, próximo a um banco, e estou ali falando, ok, mais 10 minutos eu não desisto, mais 40 minutos eu não desisto, mais uma hora eu não desisto, até o meio-dia eu não desisto. E no que eu estou tomando vou ou não vou, passa uma moça muito arrumada, com sua sombrinha transparente, eu lembro de detalhes assim, e ela olha para mim, tossindo, com sintomas de resfriado, da cabeça aos pés, assim. E sabe como eu não vou conseguir fazer essa cara de desprezo, mas ela simplesmente me despreza ali. E faz questão de mostrar para mim que não queria nem ter me visto. E aí ela vira o rosto. E naquele momento eu tenho um impulso. Eu falo, eu vou embora, eu não preciso disso. Eu acho que já teve essa experiência de ser abordado por pessoas na rua, das pessoas falarem, essa aqui é minha identidade, eu sou trabalhador, eu sou sério, né? Porque as pessoas querem validar, e hoje eu sei isso, que elas são alguém. Elas não são invisíveis, elas existem. Né? Porque a minha sensação naquela hora foi isso. Eu existo, eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho amigos, eu não precisava estar aqui. Então, eu tomo um impulso de levantar, vem um morador de rua, eu acho que é 10 quilos mais magro do que eu, e eu era magro, bem magro. Ele para o carrinho dele, ele abre aqueles containers de lixo e se joga para dentro, e segura assim, e começa a comer. Com chuva, molhado, comer. E eu penso, nossa, se esse cara consegue, eu também consigo. E ali eu sou dissuadido dessa ideia. Mas esse olhar de ser invisível, cara, é horrível. É muito comum. Nesse momento, isso já estava há quanto tempo vivendo nessa condição? Ali eu já estava há um ano, assim, com menos Um dinheiro. ano? É. Isso aqui em Floripa? Não, aí eu tinha saído de Floripa. Eu não estou seguindo um caminho lógico, tá? Aham. Eu saio de Floripa, vou para Salta, na Argentina, fico morando lá de favor com um primo. Isso, E isso tudo de carona, sim, pedindo carona na estrada e tal. até rolou Você não, fez, um ônibus, rolou, mas muita carona. você não tinha planos, não era uma rota, não é que você pensou de Floripa eu vou para a Argentina. Os ventos iam te levando, é isso? É literalmente isso. Era uma. Quando eu saí de casa, eu ouvia muito aquela
coisa de siga o coração, siga a intuição, mas eu não fazia ideia do que era isso, não sabia mesmo. Era completamente fora do meu mundo. Mas chegou um momento que eu comecei a sentir que tinham ventos me levando, sabe? E eu simplesmente fazia o processo de seguir. Então eu fui indo. Isso me lembra algo que eu tenho falado bastante. Eu tenho, apesar de não estar muito aqui na rede, mas eu tenho feito o grupo de estudo, né, de Deus Espinosa, que a gente já vai fazer a terceira live, inclusive amanhã. E na rádio também eu falo muito sobre isso. Eu tenho aprendido cada vez mais, assim, na minha percepção, o significado da palavra fé. E isso que você está descrevendo tem muito a ver, porque a fé, na minha percepção, ela não é a crença em algo, ou em alguém, ou num desfecho, ou num caminho específico. Isso chama expectativa, né? E tudo bem, a gente também é composto por doses de expectativa, e eu acho que alguma medida, ela pode ser até saudável em algumas situações, tal. Mas isso não é fé. Para mim, a fé é a confiança, mais do que isso, é o descanso no processo. E aí eu aprendo fé com os pássaros, eu aprendo fé com os bichos. Eu não aprendo fé com religião, né? Tenha fé nisso ou fé naquilo. Fé nisso ou fé naquilo, eu preciso acreditar nisso ou naquilo. E esse acreditar não deixa de ser um processo intelectual. E tudo aquilo que cabe no meu intelecto, para que eu acredite ou desacredite, pode ser afirmado, pode ser negado, pode ser sustentado, pode ser deslocado. Isso não entra nessa dimensão que é mais sutil. E ela envolve esse processo de confiança, Antônio, que, em alguma medida, me parece que nós já tivemos, pode-se dizer por ingenuidade, por inexperiência, seja lá pelo que for. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas me parece que em determinada fase da nossa vida é mais inerente na nossa condição humana esse descanso no processo da fé, ainda que a gente não tenha a consciência das consequências. E talvez essa consciência das consequências é que diminua essa habilidade da gente. Por exemplo, se você, naquela noite que saiu de casa, em Uruguaiana, estivesse pensando nas consequências do seu ato, né? Você não teria feito isso. E eu não estou dizendo que seria melhor ou que seria pior. De qualquer maneira, você não teria vivido essa experiência, que foi uma experiência de fé. Difícil, dolorida, complicada, mas que talvez tenha, acho que não naquele momento imediatamente, isso é um processo, mas vai inoculando esse descanso, né? Eu penso que isso é um processo de amadurecimento na gente. Não é uma ideia, não é uma conversão religiosa que agora eu tenho, antes eu não tinha. Eu acho que isso vai se aprofundando, se enraizando, justamente como o crescimento de uma árvore, sendo regado pelas nossas experiências. A árvore, inclusive, é regada pelas tempestades, pelas noites difíceis, pela chuva, pelo vento e tal, até que ela se torna forte, né? Então, talvez você tenha passado por esse processo, por isso eu quis fazer esse comentário. Eu ia para cá, eu ia para lá, eu não tinha planos, fui para Argentina, Floripa, e dormi na rua, e o meu amigo ia para o lixo, e você aprendendo todo dia um pouquinho dessa experiência difícil, que é voltar a ser humano. O ser humano, ele é composto também dessa dimensão, essa que eu descrevo, essa dimensão de fé. Agora, esse é um processo longuíssimo, e eu imagino que esse processo ainda esteja em desenvolvimento de você, porque está em mim, e está em todo mundo. Acho que enquanto a gente está vivo, esse processo está se desenvolvendo na gente. Houve um determinado momento, enquanto você estava circulando, viajando por aí, que você se sentiu mais respondido naquela pergunta que você disse para sua mãe que você ia buscar? As respostas começaram a aparecer de maneira mais claras para você? Sim, sim. É que assim, eu vou usar o nome Deus, tá? Mas e na minha desconstrução de Deus, eu me permito, inclusive, escrever Deus em minúsculo e falar, sei lá, Deus, Coca-Cola e tal. Isso não é um desrespeito, né? Eu conheci Deus, então, já que eu fiz essa explicação, viajando. Porque eu sozinho sabia que eu não sabia de absolutamente nada. Eu estava completamente perdido e desorientado. Então, a única válvula que eu tinha era, ok, para onde que eu vou?
Para onde que eu sigo? E observar a minha volta, conversar com pessoas, me conectar e sentir para onde o vento me levava. Então, com o tempo, isso aí já era resposta para mim. Me sentir conduzido já era resposta para mim. Sentir que não era por acaso que certos eventos aconteciam, já eram respostas para mim. E uma coisa que eu fui percebendo, e isso me ajuda hoje, né, e acho que fica como reflexão, eu acho que no final desse processo não foi nem tanto de encontrar tantas respostas, sabe? Mas foi me pacificar em não tê-las. Porque eu achava que eu tinha que responder, mas eu percebo que, cara, eu sou humano, todos nós aqui, e não tem a resposta, não tem nada definitivo, sabe? A gente vai estar sempre convivendo com perguntas. O grande desafio é conseguir ter um espaço interno pacificado para lidar com isso tudo e não se inquietar, como naquela época jovem eu me inquietava tanto. Então, esses sinais e direcionamentos já me davam essa dimensão de estar sendo respondidos. Mas, claro, que vinham respostas do tipo, ok, eu não quero fazer faculdade agora, né? E para isso eu precisei entrar dentro de uma faculdade no meio dessa história, por exemplo, e tentar ser psicólogo. Mas eu estava lá com dread e ia para aula de pé descalço. Você estava onde? Aí em Santa Catarina, nesse momento? Aí já tinha ido, assim, cara, já tinha ido e voltado, e aí naquela necessidade de tentar responder, porque eu queria responder coisas, né? Queria entender quem eu era, o que eu estava fazendo, com o que eu ia trabalhar, com o que eu ia viver. E aí eu tento, né? Pô, eu gosto de pessoas, gosto de ouvir, gosto de ajudar e tal, eu vou fazer psicologia. Aí eu entro lá na faculdade, mas, pô, eu tava... não era o momento, não entende? Então ali eu já respondi, eu já sei o que eu não quero. Então, ao eliminar coisas, eu ia já tendo respostas para as minhas questões. Mas essa faculdade foi nesse processo de viagem? Onde é que era essa faculdade? Que cidade que era isso? Isso foi em São José, em Santa Catarina. Onde eu trabalho. Olha aí, então, era numa faculdade aí, que fica numa avenida principal. Meus pais tinham uma necessidade absurda de que eu fosse normal. E quando até para conseguir me Que eu fosse entender. normal? O que é o ser normal? Que você fosse formado, Isso. normal, Isso. enquadrado. Exato. Entendi. Precisava que eu estivesse numa caixa em que eles estavam habituados, e nós estamos habituados. O que é normal, né, Antônio? Nenhum pai ou uma mãe deseja para o filho que seja fora do normal, até porque o pai e a mãe, claro, é compreensível, é esperado, eles esperam felicidade, e a felicidade muitas vezes na percepção da maioria das pessoas, tem a ver com a adequação e não com a inadequação, e eles estão certos, porque a inadequação, como essa que você descreve, ela não garante felicidade, muito pelo contrário, ela vai gerando conflitos, ela vai gerando uma série de marginalizações, inclusive, que tornam sim a vida mais difícil. E o grande desafio é você encontrar um jeito pacificado, equilibrado, de conviver com isso, porque isso vai continuar, né? Isso não vai parar. Exato. É super normal. É que naquela época, Flávio, eu acho que eu estava tão tomado pelas minhas questões que a minha empatia não determinava meus passos, tu entende? Pô, meus pais estão sofrendo. Não, eu estava mergulhado na minha história. Então eu não podia parar tudo ali. Até tentei. E quando eu vou para a faculdade de psicologia, eu combinei comigo assim, bom, é minha última tentativa de caber nessa caixinha. Eu pensava, se tem um lugar que pode fechar tudo, é uma faculdade de psicologia. Santa Catarina, um lugar bonito e tal. E ali eu descobri que realmente um lugar legal, um lugar bom para se viver, é um lugar em que a gente está bem. Porque eu estava em Santa Catarina, um lugar que eu acho maravilhoso, lindo, fazendo faculdade de psicologia numa boa universidade, mas estava completamente infeliz, né? Então, ali também, que já é um outro ponto da história, é uma história de 3 anos, né, em que eu conto os dias e experiências, assim, ali eu determino que, ok, não caberia em caixas. Só que ali, eu e a minha família, a gente rompe, né, praticamente, porque, bom, então agora desistimos. E... Tem uma pessoa aqui, Brejola, perguntou: você conhece o Aquel da Filosofia Ex, aí de São José? Filosofia Ex, tá? Olha, não me lembro. Puxa vida, não me lembro. De nome. Você buscava
estando em São José ou em qualquer outro lugar, você, na medida que estava buscando essas respostas, você falou da faculdade de psicologia, é, você começou a buscar pessoas, assim, você ia aos lugares, você ia a igrejas, você lia livros, como é que você estava tentando responder essas questões? Assim, literalmente assim. Muita palestra, muito livro, eu li Krishnamurti, eu li muito Krishnamurti, muito documentário do Krishnamurti, assim, que me ajudou muito. Eu fui naqueles mecanismos, assim, que eram mais... Eu até gosto de usar isso, às vezes, no programa, em que eu falo que a gente tem um caminho normal, que é aquele que é habitual, e às vezes a gente pega uma rota alternativa, e aí já tem, no primeiro momento, uma rota alternativa que é o caminho espiritual. Que aí tu vai ter ali todos os caminhos. Você vai ter o incenso, a aromaterapia, não sei o que, terapia e tal, tal, tal. Um monte de coisa. Então eu comecei ali. Só que nada resolvia. Nada bastava, nada era a coisa, né? Então eu fui eliminando, fui eliminando. E claro que nessa época eu buscava também. Aí em São José, eu buscava, por exemplo, conversar com os professores, pô, são psicólogos, vão me ajudar, eu falava das coisas que eu pensava e tal. E aí eles diziam, cara, eu não sei nada disso, eu só estou dando aula, sabe? Eu não tinha um aprofundamento, eu estou dando aula, sabe? Vai ler, vai não sei o quê. Então eu ia procurando, mas nenhuma resposta era satisfatória para essas questões todas. Eu fico imaginando alguém que ia ter aparecido do nada aqui nessa live, né? E tem ouvido você falar assim, olha, eu buscava isso, 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 e nada disso era coisa. Uhum. E aí os professores diziam isso e nada era essa coisa. E a pessoa vai falar assim, bom, daqui a pouco ele vai dizer O que que é? o que é a coisa. Depois que ele entrou naquela religião, depois que ele passou a frequentar aquela igreja, depois que ele se converteu para isso ou para aquilo, então a coisa apareceu. Você já conhece? Você se encontrou com a coisa? Não? Você descobriu a coisa se colocou nesse caminho? Não? Vamos traduzir. A coisa era eu, Flávio. A coisa era eu. Eu, por toda uma vida, não sei, talvez seja habitual, eu senti uma sensação de vazio, de que uma peça do quebra-cabeça não, sabe, faltava. Então, buscar essa coisa era buscar essa peça do quebra-cabeça que faltava em mim, que eu não sabia com perguntas e respostas ao certo o que era. Só depois que eu fui entender que eu estava buscando por mim, né? Mas eu tive que fazer tudo isso, sim, tive que passar necessidade, perrengue e, claro, mas para entender que já estava ali. Que nessa de tentar me tornar alguém na vida, que era a minha tentativa, o que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? O que eu vou ser feliz? Talvez o processo fosse mais rápido, né? Fosse mais... Eu não estava tão longe de mim quanto parecia, só que eu precisava dar uma volta muito grande para chegar aqui. Então essa coisa que eu buscava era eu. Eu buscava por mim. E você, em determinado momento, você percebeu isso, não? De maneira clara? Porque eu fico curioso para saber como é que você... Claro, a gente está pulando uma série de detalhes, de etapas, isso tudo vai, né, sendo contado no livro. Mas houve determinado momento que você percebeu isso e falou assim, olha, a coisa sempre esteve comigo, Sim. desde Uruguaiana, passou comigo em todos os lugares, inclusive na rua, a coisa continua em mim, e agora eu vou olhar e responder essa coisa, ao invés de buscar outras coisas. Houve um momento assim onde isso ficou mais claro? Tem dois momentos específicos. É uma das histórias que eu mais gosto, então nem vou contar com tantos detalhes, está lá no livro. Mas tem dois momentos para mim, tá? De encontrar a coisa, de encontrar comigo. Um é quando, depois de um monte de teorias, assim, de leitura, eu estava totalmente alimentado de conteúdos. Não que eu pudesse ter mais, a gente está sempre aprendendo, mas naquela época eu já... Tudo que era autoconhecimento e desenvolvimento e pessoal, eu estava intoxicado, assim. E aí um belo dia eu sento, eu estava com o hábito de meditar naquela época. Eu sento, tá chovendo, é madrugada, muito silencioso, muito silencioso. Embora eu sempre tivesse a prática de meditar, eu não sei o que é meditar, de ficar com a minha cabeça vazia. Sempre tem pensamento, mas naquele dia uma coisa diferente aconteceu, sabe? Os pensamentos foram se acalmando, foram se acalmando. Eu comecei a ouvir cada vez mais sons, e na rua, e a chuva, e a árvore, e eu fui me conectando com aquilo tudo, e já não tinha mais tanto pensamento, e de repente eu era a coisa que percebia, a coisa de novo, né? Eu era um estado
psicológico que percebia os pensamentos, e não era eles. É como se houvesse uma escolha de me identificar com os pensamentos e não sê-los. Ali eu percebi que aquele vazio todo, ele já estava preenchido. Esse foi um grande ponto, assim, para mim. Aquele vazio estava preenchido. Porque no silêncio, e aí foi uma percepção que eu tenho, acho que é bem válido a gente conversar também sobre isso, que no silêncio moram todas as respostas, não porque elas saem soletradas, né? A resposta é isso. É porque não tem pergunta. No silêncio não tem pergunta, então tu tem todas as respostas, e aquele vazio que eu falei que carregava, aquela peça do quebra-cabeça, ele se dissolve e eu fico ali, naquele vazio, naquele silêncio. E ali eu penso, nossa, sempre estive aqui, né? E me pacifico. A gente está falando de coisa, né? E isso me lembra aquela definição do Saramago, que dentro de nós existe uma coisa que não se sabe o nome, e essa coisa somos nós. E eu sempre gostei dessa definição de coisa, porque ela não é carregada de nenhum nome, de nenhuma definição que a gente atrás. Porque se a gente fala assim, dentro de nós mora um espírito, então você já vai criar essa impressão que a gente tem do que seja lá um espírito. Quem é espírita vai pensar de um jeito, quem não é, e aí vai. Dentro de nós mora uma alma, né? Aí você pode usar até a definição psicológica de alma, tal, mas tem uma definição. Nós, a coisa que somos, não tem definição. Porque a gente pode se identificar com a imagem, né? A gente pode se identificar com a persona, a gente pode se identificar com uma série de situações que não tem só a ver com o nosso contexto pessoal, mas com o nosso contexto cultural, o nosso contexto temporal, né? A região onde a gente vive, o trabalho que a gente faz. A gente se identifica com uma série de coisas, aquela velha dificuldade que todos têm de responder: quem é você? Né? Quem sou eu? Aí você fala, eu sou isso, eu trabalho naquilo, o meu nome é esse, meu CPF é não sei o quê, mas nada disso sou eu. Então essa definição de coisa, ela está aberta, e talvez essa coisa que somos seja justamente no coletivo. Nós somos a coisa, né? Nós somos, cada um de nós é uma composição dessa coisa. Eu estou morando, você sabe disso, a 100 metros do mar. Então, todo dia eu vou à praia. Todo dia. Hoje eu fui, mesmo quando chove. Ontem eu andei na chuva, na praia. E essa experiência que você está descrevendo, ela é muito forte aqui. Porque você vê aquela natureza, aquele silêncio, aquele barulho do mar e tal. E a experiência de que eu sou aquilo também, aquilo está de alguma maneira reverberando em mim, se conectando em mim, é linda. Porque cada um de nós é uma expressão a seu modo, a sua linguagem, né, de algo maior do que nós, que a gente também não sabe definir, mas que a gente chama de vida. Quando a gente percebe isso, Antônio, então talvez a gente se aproxime desse momento que você está descrevendo, de as perguntas deixarem de fazer sentido, né? A questão não é a resposta. A questão é para que tanta pergunta? A questão é para que tantos porquês? Por que tantas dúvidas? Por que tanta inquietação? Eu dei o exemplo no começo da live da fé, falando de pássaros e animais, tal. Eu acho que essa é uma boa demonstração. A natureza, a árvore e tal. Eles são, né? Vivem a cada dia o seu bem e o seu mal, são o que são. O pássaro não está querendo ser camelo, o camelo não está querendo ser tatu-bola, o tatu-bola não inveja o peixe, e cada um vive aquilo que é. Nós, bichinhos humanos, é que a gente se enche de tanta coisa que não é a coisa que somos, que a gente vai precisar depois, em algum momento, fazer um caminho que, no seu caso, foi literal, né? Caminho de volta para casa, caminho de volta para o que sou. Mas eu acho que, em alguma medida, a gente está fazendo esse caminho o tempo inteiro, na medida que a gente se coloca com mais coragem diante das tantas questões que muitas vezes a coisa que somos se coloca, né? Eu acho que tem razão. Essa percepção, e é um privilégio poder sair e sentar ali na frente do mar, porque a gente é educado, né, condicionado desde muito cedo a achar que a gente é muito diferente um do outro, a gente está muito separado das coisas, né? A gente é muito fragmentado, desde nacionalidade, religião e crença, valores, gostos. Nossa, é uma série de fragmentações que a gente realmente acredita que é diferente. Mas conseguir essa conexão, essa quietude, esse silêncio de perceber que... Porque foi isso que me deu a percepção de que, ok, não tem muito para
buscar. A busca me leva até o momento em que eu abandono a busca, sabe? Porque tá aqui. Eu sou essas coisas todas também vivem em mim, então eu tenho que me acalmar com isso tudo. E também nesse processo, né? Porque eu falei que teve dois momentos, um é esse, e o outro é quando eu tô com dreadlocks na cabeça, barbudo, e eu realmente virei uma persona espiritual. O que era uma persona espiritual? Ele usava uma camiseta do Shiva, ele tinha o dread, ele vivia de incenso, tomava chá, ele parecia ser extremamente pacificado, gratidão e tal, mas eu era extremamente ansioso, em conflito, inseguro. Quando tem um dia assim que eu me olho no espelho e falo, o que é isso aqui? O que eu fiz? Nessa coisa de me tornar alguém, que eu achei que vivendo a persona eu me espiritualizaria mais, e não entendia que mais humano, mais espiritual e mais pacificado, mais espiritual, aí eu corto, aí eu começo a ficar assim, e aí o caminho começa a mudar, sabe? Eu começo a caminhar um pouco com mais calma, com mais clareza, com mais discernimento, com mais maturidade, ali já tinham alguns anos dessa andança toda. E aí eu começo a me contar, me conhecer. O livro conta uma história exatamente assim, né? De alguém que buscou, não até se encontrar por completo, mas no processo de se descobrir, sabe? O livro traz detalhes dessas buscas, desses encontros, desses desencontros, desses caminhos que você fez? Traz. Ele é um relato. Claro que tem histórias ali que, até para dar um sentido lógico, né, Flávio? Eu removi. Então, pô, não teria sentido enfiar uma história assim, assado, num determinado momento. O livro está com 300 Ele é páginas. Mas cronológico, ele segue uma linha do tempo? ele segue uma linha do tempo. Ele segue do Antônio que sai de Uruguaiana, vai para Floripa, aí começa a passar as necessidades, se separa então do Luiz, Luiz volta a estudar e o Antônio vai para a Argentina, e aí ali começa Antônio indo para a rua, pedir carona, a tentativa de ir para morar em Retiro, morar na rua, e aí começa. E a história começa não, né? A história vai. Essa experiência, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais longa para você tomar tua água aí, que você ia tomar e não tomou. Essa experiência de se tornar um ser invisível, né? Você descreve mais ou menos a primeira impressão na Lagoa da Conceição, né? Em Floripa, ali com a mulher que te ignorou, que te olhou de uma maneira meio esquisita e tal. Como é que ela foi, essa experiência, essa sensação de ser um ser invisível? Como é que ela foi se colocando em você na medida em que você caminhava? A exemplo dessas pessoas que você descreveu, que mostram um documento e dizem, eu estou aqui, eu existo, tal. Você fazia algum esforço para ser visto? Essa aparência, como você descreve, espiritual, tal, era alguma tentativa para se enquadrar em algum grupo e talvez por esse grupo ser aceito ou visto? Ou não? Você foi aceitando essa condição de invisível na medida em que caminhava? Não, porque eu acho, Flávio, que diferente dessas pessoas que moram na rua mesmo e vivem assim, eu estive ali. Essa não é da minha realidade, porque eu sempre tive uma outra opção, entende? Eu sabia que, bem ou mal, qualquer coisa, eu podia voltar para casa. Então, eu mergulhei na experiência. Nos momentos assim em que esse preconceito, essa invisibilidade era desconfortável, eu tentava entender ela em mim. E era muito fácil também diminuir a minha importância, não em relação ao olhar preconceituoso, mas em relação à importância que eu dava ao meu sentimento, porque tinham pessoas ao meu lado, e a gente faz amizade, então morando na rua, tu entende por que o cara bebe, por que o cara toma cachaça, sabe? Tu passa na rua e as pessoas estão fedendo. Às vezes é no frio. O frio, a cachaça te esquenta, e aí tu apaga e não sente a temperatura. Mas quando que eu ia entender isso sem viver? Eu tive que estar Você para de julgar, né? Claro, tu começa a entender e naturalmente para de jogar. Então, mesmo naquela situação, eu ainda me sentia privilegiado, porque eu sabia que por mais que eu estivesse mergulhado naquela experiência, eu ainda tinha a possibilidade. E aquelas pessoas ali não tinham. Né? Tinha pessoas que tinham perdido a família, pessoas que tinham sido expulsas de casa, pessoas que tinham sido abusadas, tinham pessoas que tinham problemas com drogas e bebidas e a família rejeitou, tinham passado por clínicas, sabe? Tinha de tudo. Tinha de tudo. Então eu ainda era privilegiado, eu aprendia com eles.
E se alguns deles precisavam de fato, eu sou gente, cara, é totalmente justificável. Eu não, sabe? Eu não me importava de estar invisível porque era parte do que eu tinha escolhido viver. Essas pessoas que você aprendeu, né? Eu imagino que seja gente de tudo que é origem e de tudo que é busca, né? Que tipo de transformação esse aprendizado, essa convivência com pessoas que eram diferentes até então do que você era acostumado a viver? Você era uma pessoa criada ali na família, com seus pais, irmãos e tal, dentro de uma estrutura, daqui a pouco você vê uma outra realidade. Que movimentos humanos, que rupturas humanas, além de parar de julgar, né? Não estou nem dizendo que você fazia isso antes, mas é diferente a gente olhar a coisa de perto, né? Você entender que aquilo não necessariamente é um vagabundo. Não, né? Tem tantas outras variáveis que levam as pessoas a estarem onde estão. Que movimentos humanos essa convivência foi trazendo em você, mais especificamente essas pessoas diferentes de você? Como é que você se sentiu se modificando a partir disso? Eu senti que eu não vivia, né, Flávio? Primeiro de tudo, assim, ao mesmo tempo que era discrepante e lá na frente vai virar um mundo incrível, nos momentos de volta para minha casa e para a relação com os meus amigos da época, assim, eu percebia o quanto eu estava desconstruído em relação a um monte de coisas que as pessoas seguiam não vendo os invisíveis. Então, acho que a grande coisa para mim, assim, ponto inicial, é que elas nunca mais foram invisíveis. Nunca mais. Eu sinto aquelas dores, embora eu saiba que, hoje eu sou privilegiado, tenho um monte de coisa, eu sinto aquelas dores. Então, eu sempre os enxergo, eu, Antônio, pessoalmente, né? E a dar valor. Eu acho que, cara, isso é uma coisa que tem umas frases prontas, que a gente só dá valor depois que perde, tal, tal, tal. Eu não vou dizer que é uma regra, mas eu tinha tudo e eu não dava valor algum. Aquelas coisas porque elas estavam sempre lá. Mas a partir do momento em que tu começa a não ter o mínimo, que é uma roupa, é um agasalho, que tu precisa se abraçar com alguém para passar o teu frio. Quando tu começa a passar tamanha necessidade e ver história, e ver gentileza, né? Porque eu acho que cabe. Eu conheci um rapaz, uma história curta, o nome dele eu não me lembro, mas ele era conhecido como Chulé. O Chulé já morreu. Eu conto com detalhes a história do Chulé no livro. O Chulé, ele fazia uma... Conta um pedacinho da história do chulé para a gente entender um pouquinho, é legal. O Chulé, ele era formado em filosofia na USP, em São Paulo. Lecionou por 1 ano e meio. É um cara extremamente inteligente, culto, sensível, humano. Mas, assim, começou meio que como Antônio, para tentar entender uma filosofia aplicada na prática, e não consegue voltar. Não consegue voltar, começa a fazer artesanato e vira um artesão que viaja. O chulé, eu pesava naquela época, Flávio, hoje eu devo ter 80 e tantos quilos. Naquela época eu tinha uns 50 e poucos. O chulé era mais magro que eu. Ele tinha 2 ou 3 dentes na boca. E ele fazia uma refeição por dia. Porque isso, na convivência, convivendo ali, não era história, né? Eu via. Uma refeição por dia. Só que o chulé tinha 3 cachorros que seguiam ele. Fiéis escudeiros. Pessoas da rua também sempre estão com cachorro. Por que os cachorros seguem esses moradores? Porque eles os alimentam e tratam com carinho. Que às vezes são cachorros abandonados também. O que acontece? O chulé, ele fazia uma refeição por dia, porque ele conseguia vender artesanato, e comprava uma marmita de comida, que é uma coisa assim, tudo misturado. Mas alimento e tal, dá para sobreviver. Teve um dia em que tem um grupo de pessoas assim, eu tinha passado o dia com o chulé, eu sabia que aquela era a primeira refeição dele. Ele abre a marmita dele. A primeira coisa que ele faz é que ele oferece para todas as pessoas da volta. Todas. As pessoas comem, aceitam e comem. Quando chega nele, já não tem uma boa parte. Ele pega e tira uma parte para os cachorros. E depois que os cachorros comem, o chulé come praticamente nada. Aquilo ali é um negócio que eu não sei, até hoje, assim, é uma coisa maior do que eu consigo entender. No sentido de
bondade, de amor, de abrir mão, sabe? Porque eu não sei se tu entende isso. Entende sim, mas tu já viu. Quando tu entende uma dor, quando tu já sentiu uma dor, tu consegue entender o que o outro está passando. Quando ele tem a fome e sabe que aquele cachorro também está com fome, aquelas pessoas na volta dele também estão com fome, ele generoso oferece. Então, assim, o chulé é uma história dentre tantas que eu conto no livro. Né? E é um cara que me mostrou uma humanidade, assim, que aquilo ali me educava, aquilo ali me ensinava coisas que eu tinha talvez sido até ensinado ao contrário, por segurança, por medo, mas não converse com estranhos, é perigoso e tal. Pô, o chulé é o estranho mais incrível que eu conheci. Então, histórias como essas, assim, foram me modificando totalmente. E me tornando um pouco mais humano também, sabe? Pequeno parênteses, eu não sei se a live no Instagram passa de 1 hora. Eu sei que antigamente ela parece que era interrompida. A nossa daqui a pouco vai completar 1 hora. Caso interrompa, aí eu retomo. Eu faço de novo e te chamo, tal. Mas vamos ver se a gente consegue, apesar de já estar quase 1 hora, faltam 5, mas vamos ver se a gente consegue, de alguma maneira, se aproximar disso para não ficar picotado, até porque depois eu quero publicar esse papo no meu canal do YouTube também. Vamos falar rapidinho desse processo da volta, Antônio. Houve um momento que você falou, tá na hora, já encontrei algumas respostas, vou voltar para casa. Como é que foi isso? E aí, nessa história de voltar, tem tu e uma cobra. Eu vi uma cobra? Tu tá no livro, né? Eu não me lembro, Flávio, te confesso que eu prometi que eu não ia mais reler o livro, mas eu não sei se tu tá com o teu nome, tá o teu nome, tá? Talvez eu tenha alterado o teu nome. Mas tá lá. Eu tô numa tomada de decisão, assim, no final do livro, que eu pego a minha mochila e vou morar numa montanha, e vou virar um ermitão, ou eu tento ser um pouquinho mais normal. E aí eu não tô sabendo muito mais ser normal, assim, porque eu já tô totalmente mergulhado nessa história. E vou tomar um banho. Eu consigo morar de favor numa casa que era um depósito e tal, e o rapaz conseguiu um quarto para mim, eu começo a ficar lá. E o meu maior medo na vida era cobra. Cobra, eu morria de medo de cobra. E eu lá, tendo soldado, não conseguia dormir, preocupado e tal, lendo, tava lendo Nietzsche, uns negócios assim. E aí eu vou tomar banho, saio do banho, o que eu encontro? Era a última casa da montanha. O que eu encontro, assim, ao abrir a porta? Uma cobra. Enorme. Só aquela linguinha para mim. Eu falei, pronto, vou morrer aqui, vou morrer aqui, sem ninguém saber, porque estava em Minas Gerais, e vão contar, pô, Antônio morreu por uma cobra peladão e tal, e tal, e tal. Aí eu fiquei naquela, ela vindo, assim, eu pensei, tá, mas eu tenho que lutar, pelo menos. Aí eu pego um cabo de vassoura, mato a cobra. A sensação de matar a cobra é de que eu era o homem mais forte do mundo, porque aquilo lá era meu pânico, era meu medo. A minha percepção é que eu ia congelar e o bicho ia fazer o que quisesse comigo. Mas eu reajo, mato a cobra e me sinto assim, ó, nossa, eu sou muito poderoso, eu sou muito forte, eu posso tudo, como eu sou poderoso. Passam uns dias, eu estou na casa de favor ali, uma família que me abrigou, e aí quem é que a Maristela, que está no livro, ela ouvia um rapaz careca e barbudo, fazia uns vídeos muito legais, assim, e ela dizia, Antônio, tu tem que ouvir esse rapaz, porque ele fala umas coisas muito parecidas contigo. E eu dizia o que para ela? Não quero saber, Maristela, eu não aguento mais esses gurus, esses caras assim, eu não quero saber. Não, mas não é guru, ele fala as coisas parecidas contigo, pensa igual, é muito legal, tu vai gostar, ele é diferente. Eu disse, que diferente, o quê? Não sei o que, beleza. Aí um dia a Maristela vai viajar, ela tem que ir para Três Corações, que era uma cidade próxima de São Tomé, que é onde eu estava, e deixa lá as coisas, tudo. A gente tinha uma relação super íntima, né? O Júlio também, que era o esposo dela. E aí tá lá o computador aberto e eu vou entrar no Facebook, eu já tinha um Facebook, e eu vejo um vídeo de um careca com barba, no caso tu, falando. Não me lembro agora do tema, eu me lembro nitidamente que tinha uma lamparina, assim, uma luzinha de fundo, tipo abajur, e eu fico te acompanhando de lá. Ouço aquele vídeo e falo, caramba, que legal. Esse cara, um dia eu tenho que falar com ele. Pensa, um dia eu vou falar com esse cara.
E beleza. E aí eu escrevo meu primeiro texto. Ao escrever meu primeiro texto, que eu conto sobre uma meia minha, que ficava uma semana que eu não tinha meia limpa, a minha meia seca, fico muito feliz e falo do quanto que, às vezes, dependendo da simplicidade que tu vive, pequenas coisas te fazem feliz. Eu estava muito feliz porque eu tinha uma meia. Escrevo aquele texto, ele dá uma repercussão legal e eu meio que penso assim, nossa, mas eu poderia contar essa história, né? Então eu começo a escrever e ligo para casa. Ligo porque parece que por matar cobra, escrever, as coisas começaram a fazer sentido. Eu vi um cara que vivia normal, que nem eu, e pensava que nem eu. Falei, tá, existe um caminho para pessoas que nem a gente. E eu mais ou menos entendi, eu vou contar a minha história. Então eu ligo para casa e volto. E assim esse livro vai se encerrando. A partir do momento que é hora de voltar. Só deixa eu fazer um rápido. O Rodrigo agradeceu, avisou aqui que a live ela não tem mais a restrição de 1 hora. Disse que agora pode até 4 horas, tal. Então ele não vai ficar 4 horas, mas a gente pode com calma agora se encaminhar mais para o fim sem a correria toda. Isso, Antônio, nesse processo quando você ligou para sua casa, tal, até antes do dia que você saiu de casa, isso levou quanto tempo? 3 anos. Quantos? 3 anos. 3 anos. Você mantinha contato com seus pais durante esse período, não? Tinha contato, teve retornos para casa nesse período todo de 3 anos, muito, muito conflituosos, assim, a relação foi ficando cada vez mais afastada. A última vez que eu saí de casa, por essas passagens, né, foi a que a gente praticamente perdeu o contato. Falava muito pouco. Eu entrava numa lan house lá para mandar notícias do tipo, tô vivo, tô bem e tal, porque também tinha que pagar, eu não tinha dinheiro, né? Mas nesse momento ali que eu ligo, é o momento mais significativo, porque me fazia muito mal não ter uma boa relação com eles. Eu sou um pai de família, caseiro e tal. E saber que eu vou voltar e saber o que vai causar, o bem-estar que vai causar neles, sabe? Para mim foi uma redenção. Assim. Você conta sobre essa volta no livro? Bom, as últimas páginas do livro vai para esse caminho, assim, da minha... Porque a minha mãe é o ponto. Minha mãe é uma pessoa muito amorosa e ela sofreu muito nesse meu distanciamento, nessas escolhas todas que eu fiz. Então, ligar para minha mãe e falar, mãe, tô voltando, é o desfecho de um filho que falou, mãe, eu vou e volto quando tiver resposta, sabe? Então, voltar, avisar que estou voltando é o desfecho que aconteceu, de fato. Eu ligo para minha mãe e no outro dia eu tô indo embora. Né? No outro dia eu tô indo embora e nunca mais fiz nada do tipo. Né? Foi um assunto que simplesmente se resolveu ali, naquele dia. Em que lugar dessa história que você precisava contar, você se enxerga agora? Que lugar dessa história? Cara, às vezes me pergunto se eu faria de novo, né? Eu não nem pensar, nem olha, de jeito nenhum. Hoje só num hotel, assim, para viajar. Mas hoje eu acho que não tem como, né, cara? Num hotel e... Não, eu já passei todos os meus perrengues, assim. Eu tenho um amigo muito querido que ele fala assim, Antônio, como tu é fresco com algumas coisas e tal, como tu é jeitoso com algumas coisas, nem parece que morou na rua. Eu falei, meu amigo, eu já passei tanto perrengue na rua que eu não quero mais nenhum, sabe? Eu quero tudo longe de mim. Mas a verdade é que eu acho que hoje, primeiro, né, eu acho que não precisa passar pelo que eu passei para aprender muitas coisas que eu aprendi. Eu tive que fazer isso. Outras pessoas talvez precisem. Mas como tu falou inicialmente, esses amadurecimentos e mergulhos internos, eles podem acontecer agora aqui, sabe? Desligar isso aqui e se analisar, se perceber e tal, se permitir olhar. Né? A gente tem uma tendência a botar tudo para baixo do tapete, assim, amanhã eu vejo, amanhã eu olho, e vai levando com a barriga e quanto tempo não se perde, né, com isso. Mas eu me vejo um cara muito mais velho, né, Flávio? Acho que velho, eu sou meio rabugento, meio ranzinza, mas acima de tudo meio pacificado, assim. Em paz, sabe? Amanhã sai, né? O primeiro, amanhã eu vou publicar e tal. Amanhã eu vou buscar a primeira tiragem do livro. E eu tô assim, ansioso
pessoas, quero ver como é que vai ser nas próximas horas, né, próximo da retirada. Mas eu estou só para pegar o livro e poder distribuir, levar para as pessoas, assim, porque eu estou realizado. Estou muito contente de ter superado tudo isso e hoje estar aqui, podendo falar a respeito. Parece que, diante do que a gente ouviu e desse pequeno, né, resumo dessa viagem, da sua história, o que me vem em mente é o seguinte: todo mundo tem as perguntas que talvez foram tão contundentes ao ponto de fazer sair de casa naquele momento. Todo mundo tem, né? Eu acho que o problema é que o problema não, o que acontece é que a gente mascara muitas vezes, a gente vive dopado, não é só por remédios também, mas a gente se dopa por entretenimento, por tudo, que nos cale a voz que continua. É engraçado que essa voz já foi descrita por muitos pensadores de muitas maneiras. O Agostinho, ou o Santo Agostinho, dizia que era a voz de Deus, que só se calava o dia que Deus coubesse aquele espaço que cada humano carrega, que é do tamanho de Deus. E eu considero uma metáfora para falar algo que pode ser dito de milhões de maneiras. O Rubem Alves falava muito da história do construtores de altares à beira do abismo, né? Que a gente constrói os nossos altares, a gente coloca ali nos nossos altares a nossa poesia, a nossa música, a nossa arte, aquilo que nos alegra e é bom, e tudo aquilo que nos alegra ilumina o nosso rosto, mas a gente olha para o lado e o abismo continua lá. A psicologia, especialmente, encara esse abismo como a morte. A gente está permanentemente, e daí muitas pulsões, muitas características humanas, permanentemente tentando negar a questão da morte. A filosofia enxerga esse abismo, ou a morte, tentando encontrar respostas, não propriamente em relação à morte, mas a gente diante dessa experiência da morte. A religião dá as suas respostas, que podem acalmar em alguma medida, mas eu ressalto o alguma medida, porque não existe a religião que tenha a explicação que vai nos pacificar eternamente. Porque esse abismo do Rubem Alves, ou essas perguntas, né, Antônio, que te fizeram sair de casa, elas continuam lá. A pessoa pode ter todas as crenças religiosas no cristianismo, no espiritismo, no budismo, ou seja lá no que for. E isso pode ser bom, né? Isso pode responder muitas perguntas, aplacar muitas dores, mas, assim como o altar do Rubem Alves, mas o abismo continua lá. Então, a impressão que eu tenho, e talvez as pessoas ao lerem o seu livro se aproximem desse entendimento, é que a grande questão é entender que as perguntas fazem parte do caminho, que, como você disse na metade do nosso papo, elas não estão aí todas para serem respondidas, até porque a resposta a essas perguntas muitas vezes não se dá por uma via cognitiva, intelectual, por uma definição, olha, isso é aquilo, o caminho aqui, o caminho é lá, essa aqui é a vida, essa aqui é a morte, mas eu penso que ela se dá nesse processo de experienciar a própria vida, como eu chamava a fé agora há pouco. Fé não é crença em algo, em alguém, numa expectativa. Fé é um descanso no processo. E é esse descanso no processo que me possibilita viver a experiência de cada dia, seja as doloridas, como você descreveu, seja aquelas que a gente gosta, aquelas que são melhores depois, mas acima de tudo isso vai nos acalmando, não atiçando essa questão de qual a pergunta, qual a resposta, qual o sentido da vida, mas percebendo os vários sentidos da vida na medida em que a gente vive, como agora, né? O nosso sentido agora é estar aqui batendo papo. Quando esse papo terminar, você vai fazer os seus outros sentidos, eu vou fazer os meus, quem está vendo vai fazer os próprios, e assim a gente vai encontrando todo dia, estando presente, os sentidos da vida. E você está vivendo, eu perguntei que ponto da história você está, imagina que você está vivendo, eu sei que você está vivendo hoje uma condição bastante diferente daquele tempo, né? Mas carrega nesse momento que você está vivendo essa outra experiência, numa outra situação, numa outra circunstância, mas você carrega também esse Antônio que foi forjado nesses anos andando por aí e tal, de uma maneira que essa história continua sendo contada. A gente está falando do livro que você vai pegar amanhã, vai imprimir, as pessoas vão ler e tal, e ele vai contar parte de uma história que continua sendo contada, e assim é para cada um enquanto a gente está vivendo. Você tem alguma expectativa, algum olhar, alguma situação em relação aos próximos capítulos dessa história que você está escrevendo? Eu, sabe que eu poderia ficar te ouvindo falar aqui, né? É uma maravilha. Sim, eu tenho que voltar no programa, cara. Tenho que voltar porque faz falta para todo mundo, tenho certeza, assim.
Olha, a minha expectativa, de verdade, e eu falava hoje enquanto atendia, que eu nunca esqueça, e se eu esquecer que eu lembre rápido desses aprendizados humanos, sabe, Flávio? Porque é muito fácil a gente se distrair e se envaidecer, sabe? E para caminhos que eu não vejo muito sentido. Pode, tudo bem, como tu mesmo falou, é aprendizados, né? Quantos momentos, até ainda no que tu comentaste, quantos momentos de dificuldade também não são momentos que nos ensinam tanto. Mas a expectativa é continuar humano. Me parece que, a partir do momento que eu entendi isso, eu parto desse prisma, desse centro, de ser quem eu sou e não muito mais que isso, e viver aquilo que eu acredito, e amanhã eu vou mudar de ideia e eu me adapto, tudo bem, uma vida com menos cobrança, menos peso, menos carga, conseguindo colocar propósitos e sentidos nas coisas que eu faço, eu acho que estou caminhando bem, sabe? Outras histórias virão, se vão virar livros ou não, eu não sei. Eu sei que essa eu precisava contar, e essa vai ser contada, e é uma etapa que eu fecho, que começou lá atrás, e hoje eu fecho com um livro. Mas eu acho que é caminhar humano, sabe? Eu não tenho pretensões tão grandes, a não ser isso aqui, sabe? Um cafezinho, trocar ideia, ser eu. Eu acho que nessa altura da vida isso está incrível, Fred. Legal. Antônio, o livro já está disponível. Quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Está disponível, está na Rádio Inverso, né? Tem o bannerzinho lá do livro. Ele tem um preço especial agora de pré-venda. Tem frete grátis para todo o Brasil. Isso só durante a pré-venda, né? Aí depois que é feito o lançamento, já tem um preço um pouco diferente. Também tem uma super box que envolve os dois livros, né? O No Caminho de Casa, que é o primeiro livro, e o Eu Preciso Contar Essa História. E vai também junto uma mandalinha, que eu fazia artesanato naquela época, né? E aí vai uma Eu mandalinha... tenho uma dessas. Tu tem, né? Tenho. Tem uma mandalinha dessas que vai junto. Uma dedicatória super especial, tem um desconto nos atendimentos lá no site. O pessoal pode encontrar tanto no Instagram aqui, no meu @, tem a loja que vai direto lá para o site, e no site lá, o antoniopereira.com, na Rádio Inverso, tem vários canais. Ali é fácil, é só no Instagram, site do antoniopereira.com, na loja, tá tranquilo de achar. Eu estou me lembrando, para a gente encerrar, de uma frase, eu não me lembro se é de Vitor Hugo, eu não me lembro, mas é uma frase que diz mais ou menos assim: o grande espetáculo para a humanidade continua sendo o próprio ser humano, né? Porque, e eu não estou falando isso no sentido de espetáculo de show ou de alienação, mas justamente nisso, no sentido de aprendizado. Eu acredito muito, Antônio, nesse compartilhamento que você está fazendo da sua experiência humana. A gente pode se aventurar e escrever e palestrar e falar sobre os caminhos para ser feliz, para se encontrar, para as respostas, para a vida e para lá. E isso pode fazer sentido para algumas pessoas, mas esse sentido ele vai se diluindo diante da vacuidade de quem não está aberto para aprender na própria, em primeiro lugar, experiência humana, mas também, por que não, observando, né? Como você descreveu, algumas dessas experiências que você teve com o chulé e com outros, né? A riqueza que é ser humano. E isso não importa se é o chulé, que era formado em filosofia pela USP e foi virar morador de rua, sem dente e tal, ou se é o cara que trabalha no banco, no cartório. Não existe uma definição estereótipo para isso. A grande questão, e me parece que fica claro isso no seu livro, é a gente manter vivo na gente essa abertura e essa disponibilidade para, independentemente de onde a gente esteja, de quem a gente seja, do que a gente faça, da fase da vida que a gente estiver, que a gente seja aberto a viver a nossa humanidade. Por isso, há muito tempo eu tenho dito, na minha percepção, que a espiritualidade e a humanidade são condições que se conectam. Uma não existe sem a outra. O ser humano, ele acaba se tornando um ser espiritual, ainda que ele não tenha nenhum estereótipo, nenhum trejeito, nenhuma crença propriamente espiritual. E o ser espiritual naturalmente é humano, não tem como ser diferente, né? E eu acho que o seu livro traz bastante disso, a humanidade e a espiritualidade de quem jovem ainda resolveu sair, enfrentar não só o mundo, mas especialmente enfrentar a si próprio
até que nesse enfrentamento, em algum momento, começa a perceber que a coisa, né, era você, que a coisa estava contigo e que a coisa estava te acompanhando em todos esses processos, não é isso? Exatamente. A coisa somos nós, né? Tá em nós e é só ter um olhar atento, aquelas prestas que tu normalmente fala, pequeno ajuste de olhar a gente pode aprender em tudo que é lugar. É só se manter simples, humilde, pacificado e às vezes tá mais perto, né? O Antônio estava tão perto, mas tive que dar um monte de volta para aprender, mas tá aí, virou livro. Legal. Antônio, repete pra gente os caminhos para comprar seu livro, para entrar em contato contigo, porque essa live depois vai pro YouTube, enfim. É no site do antoniopereira.com ou antoniopereira.com, aqui no Instagram, o meu arroba, fica marcadinho aqui, né? Arroba contato Antônio Pereira, também é o link direto lá para a loja, e que pode comprar. E no site da Rádio Inverso, tem o bannerzinho lá, clica, é redirecionado também e faz a compra direitinho. Lembrando que os livros começam, né, a ser entregues a partir do lançamento. Agora é o processo de pré-venda, ele está na gráfica, saindo do forno, todo bonitinho. Então a gente está nessa etapa ainda. Tá? E os preços estão especiais agora na pré-venda. Nesse momento, então, é bom lembrar que o livro tem algumas vantagens, o preço é um pouco melhor, tal, e uma coisa muito legal também, para você que está a fim de comprar o livro e tal, pô, de repente dá para alguém, né, também compra um livro para alguém para dar de presente, porque é uma experiência humana, uma experiência verdadeira, uma experiência real, é uma experiência contundente, diante de um mundo tão superficial, né, a gente olha e critica tanto a sociedade, os conteúdos vazios, as pessoas vazias, os papinhos furados e chatinhos de autoajuda, tal. Poxa vida, uma experiência humana escrita por alguém que precisava contar essa história, eu acho que vai fazer bem, certamente, para quem lê. Eu tenho certeza, viu, Antônio? Obrigado. Obrigado de coração. A intenção é essa. Eu sou visceral ali, eu me exponho de várias formas. E mostra a humanidade. Só a humanidade ali, que alguém estava totalmente perdido e está aí vivendo, né, aprendendo. A ti, muito obrigado pelo carinho de sempre. Tu também faz parte dessa história, uma pessoa muito importante, tu sabe disso, mas vale ressaltar, né, porque daquele livro, daquele vídeo que eu assisti lá, tu virou amigo que abriu tantas portas e confiou em mim quando nem eu confiava. Então, obrigado mais uma vez de coração. Tu mora num lugar especial em mim. Obrigado. Que legal, é recíproco. Muito obrigado, meu amigo. Fique bem, feliz por esse momento. E por fazer parte desse momento, poder falar sobre ele aqui, e eu tenho certeza que você que está vendo, né, vai atrás, compra o livro e vai fazer bem. Leia o livro, doe para outras pessoas. Vamos espalhar coisas legais, espalhar uma mensagem de vida, de experiência pessoal, que, assim como contou na experiência do Antônio, pode contar de outras maneiras, né, para pessoas que vão ler e talvez percebam coisas que às vezes nem o Antônio percebeu. Às vezes o autor não tem controle sobre aquilo que ele coloca, especialmente se tratando de uma experiência de vida, às vezes aspectos que até passaram, né, Antônio, por você, para outros tocarão, movimentarão e apontarão caminhos, trarão respostas também. De repente, aquele menino que saiu buscando respostas ajudou e ajudará outras pessoas a encontrar as respostas também, a partir daquela atitude lá de trás. Que legal, Antônio. Vai descansar agora? Agora é bom, né? O dia começou às 5 da manhã, tá na hora. Sei. Você é igual eu, você acorda cedinho, tá acordando às 5 da manhã? 5 da manhã. 5 da manhã e o dia normalmente acaba daqui a 1 hora, 1 hora e meia. Aí acabou que não tem mais nada. Boa, Antônio, legal. Então, tudo de bom. Boa noite, sucesso nesse livro. Conte comigo, né? O Antônio está na Rádio Inverso também toda semana. Provavelmente, como a gente falou no começo da live, a partir da semana que vem, algumas alterações na Rádio Inverso, com a volta do Mensagens, num outro horário, talvez não diariamente, mas a volta, talvez o cafezinho também mude de horário, mas siga na Rádio Inverso também que a gente vai atualizando essas e outras informações. Certo, Antônio? Obrigado, meu querido. Bom descanso para ti, fica com Deus, obrigado a todo mundo. Tá aí o livro, vamos embora. Legal. Então, um beijo para todo mundo também, Antônio e todos, muito obrigado. Valeu as pessoas que vieram, valeu quem ficou aqui e valeu quem vai ver depois. A live vai ficar disponível aqui no Instagram e vai ficar também disponível no canal do Flávio Siqueira no YouTube. Então, quem vê pelo YouTube,
obrigado, né? E mesmo que você esteja vendo a live depois, já depois do lançamento, no outro período, os caminhos permanecerão, os sites, o radioinverso.com, o contato Antônio Pereira, não é isso? Isso, contato Antônio Pereira, e o site é oantoniopereira.com. AntônioPereira.com. Então, os caminhos todos continuarão disponíveis, é só ir lá, mesmo que não seja lançamento mais, ter acesso ao livro. Beijo para todo mundo, Antônio, beijo, obrigado. Beijo, ótima noite, bom descanso. Obrigado para todo mundo. Fique bem, até a próxima. É.